Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. A minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar na minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Amém? Irmãos, recentemente nós terminamos 2 mensagens que falavam sobre o grito do Espírito. E as 2 mensagens eu havia intitulado de fé diante do grito do Espírito e fé genuína. Ambas falavam sobre o grito do Espírito. E nós finalizamos o ano nessa trajetória de mensagens, na reta final do ano passado. Nós finalizamos falando sobre essas 2 mensagens, mais a mensagem transição. Então, essas 3 mensagens configuram o trio de mensagens que nós encerramos o assunto sobre fé no ano de 2022. Hoje, primeiro culto de 2023 da nossa comunidade cristã. Hoje, primeiro culto fé de nossa comunidade cristã no ano de 2023. E eu quero falar aqui sobre outro grito que a Bíblia me apresenta, só que não é mais o grito do Espírito, mas o grito, sim, da alma. Quando nós falamos sobre o grito do Espírito, eu havia conversado com os irmãos dizendo que o grito do Espírito é o grito da vida. É o grito da vida mediante o sofrimento. É o grito da vida mediante o sofrimento sem causa aparente. Foi isso que eu havia conversado com os irmãos quando nós falamos sobre o grito do Espírito. E Moisés, escritor bíblico, possivelmente escreveu Jó, e é no livro de Jó que nós vamos encontrar o grito do Espírito. Já o grito da alma, ele é diferente. O grito da alma fala do nosso universo emocional e sensitivo. Tanto que quando nós lemos o Salmo de número 6, o que dá a entender, o que dá a perceber nessa narrativa, nessa descrição, é que o salmista não está percebendo Deus, é que o salmista não está sentindo Deus, é que o salmista não sabe o endereço onde Deus está. O salmista está meio que perdido. Por isso que o grito da alma, ele é o grito do nosso universo emocional e também é o grito do nosso sistema sensitivo, tanto que Davi não percebeu Deus. E quais são os livros, ou qual é o livro que fala sobre o grito da alma? Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Estes são os livros que descrevem o grito da alma. É interessante de falar sobre alma, porque alma fala da nossa subjetividade. Quando todas as vezes que eu falar de subjetividade, grave isso, eu estou falando da nossa essência. Então, falar de alma fala da nossa subjetividade, fala da nossa essência, fala da nossa personalidade, fala do nosso eu, fala dos nossos conflitos internos, fala de quem somos e dos problemas que temos dentro de nós mesmos, que não conseguimos resolver os nossos problemas que estão dentro de nós mesmos. Isso é o grito da alma, porque existem circunstâncias e existem situações que nós passamos na nossa vida que são problemas, mas não são provocados internamente, são provocados externamente por uma pessoa ou passamos por problemas com outra pessoa. Mas quando eu falo do grito da alma, eu estou falando do problema do meu eu. Do meu problema interno, mesmo rodeado de pessoas, eu tenho um problema aqui dentro, eu tenho um conflito aqui dentro, mesmo dando risadas, eu tenho um conflito interno. É desse tipo de grito que nós estamos falando, da alegria, da tristeza, da depressão, dos conflitos internos de um modo emocional geral. Por isso que os conflitos da alma, ele fala da emoção, e fala dos sentimentos. E o principal livro que descreve isso, Salmos. Tanto que, se você está feliz, se a alma está feliz,
O salmo que compartilha do sentimento de felicidade, ao ponto de esbanjar a alegria, é o salmo de número 66 e o salmo de número 92. O salmo de número 66, o salmo de número 62 fala da alegria, fala da felicidade. Por exemplo, se você está grato, você quer agradecer, a sua alma é grata. O salmo, então, que fala de gratidão é o salmo de número 40. Mas o seu caso já não é gratidão. Você está naquele êxtase da adoração, naquele êxtase do louvor. Você tem uma alma adoradora, você tem uma alma que está se prostrando diante de Deus. Você está adorando Deus, louvando Deus. Então, o salmo que fala da adoração e do louvor já é o salmo 84 e o salmo 116. Não é este o caso. Você então agora está com medo, pois o medo fala de alma, o medo fala da nossa subjetividade, o medo fala de nossos complexos e dos nossos conflitos. Então você está com medo. E o salmo que fala sobre o medo é o salmo de número 23, o salmo de número 56 e o salmo de número 91. Ah, eu estou abatido, eu estou desanimado, alma abatida, alma desanimada. Salmo 42, o Salmo 62 e o Salmo 71 fala de estar só. Fala da solidão, fala do maior inimigo do ser humano, que é a solidão. O ser humano não é feito para ficar só. O ser humano é um ser relacional, porque Deus, ele é relação, e nós somos imagem e semelhança de Deus. E o maior inimigo do homem, solidão. Então está só. Você está só. O salmo que reflete a solidão já é o Salmo 62, o Salmo 71. Mas alguns estão com vergonha, outros estão com culpa, porque falou o que não deveria ter falado, fez o que não deveria ter feito, agiu como não deveria ter agido, e simplesmente errou, pecou, machucou quem não queria machucar, ofendeu quem não queria ofender, está envergonhado, está sentindo culpa. E o salmo que fala da vergonha e da culpa é o Salmo 51. Alguns estão com problema de confessar pecado, e não é confessar pecado para um padre ou para um pastor, confessar o pecado para Deus, ou simplesmente pedir perdão pela ofensa que provocou para alguém que machucou. Então esse que não consegue pedir perdão do seu pecado, esse deveria ler, por exemplo, o Salmo de número 32. Aí você fala do mal do século, o mal do século, a ansiedade. Tem salmo para isso, pastor? Sim. O salmo que fala sobre a ansiedade é o Salmo de número 37, o Salmo de número 73. Mas não é ansiedade, tu está com raiva, tu está irado, tu está fazendo besteira por causa da ira, tu está deixando a cólera florescer, crescer, aparecer, e você está com raiva a qualquer momento, qualquer coisinha deixa você irado. O salmo que fala da ira já é o Salmo 13 e o Salmo 58. Não é ira? É amargura? Salmo 77, Salmo 94. Está se sentindo abandonado e por isso se sente traído, porque foi abandonado no meio do caminho? Salmo de número 88. Está em dúvida? A fé ficou em xeque, aquilo que você acreditava ficou em xeque. Agora eu estou na faculdade, estão falando um monte de coisa lá, e a tua fé está em xeque, as tuas crenças estão em xeque, as tuas tradições estão em xeque. Há dúvida. Salmo de número 119. Então perceba os conflitos internos, perceba a agitação da alma. E aqui eu te pergunto, qual é o grito da tua alma? Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo inspirou um salmista para escrever sobre o grito da tua alma. Por isso eu posso definir com toda a certeza Salmos, que é um livro de cânticos, é um inário do povo judeu. Ele também é o inário que esboça em formato da música os gritos da alma. Ler salmos é cantar sobre os problemas da alma. E o salmo de número 6 é um salmo peculiar. É um salmo que eu me identifico com ele. É um salmo de um grande homem, de um grande rei, o rei Davi.
E este salmo, o salmo de número 6, é o salmo que mostra os conflitos internos do rei Davi. Tanto que Davi, ele vem no verso de número 2, e ele esboça dizendo: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Quando Davi esboça tal expressão, me parece que Davi chega no ápice do grito da alma, chega no topo da dor da alma, uma dor excruciante, uma dor aflitiva, uma dor pontiaguda, aguda, uma dor assustadora que chega nos ossos, uma dor cruciante que exige uma solução a curto prazo ou em prazo imediato, mas não há solução, não há esperança, não há luz no fim do túnel. E quando se encontra uma solução, que alguns encontram, como por exemplo o suicídio para acabar com a dor, não é uma resposta sadia, não é uma solução esperada, não é o correto. Então é uma dor excruciante, aflitiva, pontiaguda, dolorosa, assustadora, mas também é uma dor cruciante que exige uma solução a curto prazo. É uma dor que dá vontade de gritar. O grito da alma é uma dor que é provocada, que dá vontade de gritar, dá vontade de você sair correndo, dá vontade de você puxar o cabelo, você não aguenta mais viver naquela condição, passar mais por aquilo, você simplesmente quer sair perambulando, você quer sair sem destino. Porque a alma, ela está dolorida, você não aguenta mais aquela situação. Por isso, o Salmo de número 6 é um salmo que fala sobre o grito da alma do rei Davi. E acredito que fala sobre o meu grito da alma, porque há momento que nós estamos passando na vida que de fato você quer abandonar tudo e todos e você quer andar na rua sem destino, quer se descabelar, quer gritar como uma maneira de tirar aquele peso dentro de si. O Salmo de número 6 é um salmo que demonstra, por exemplo, o cansaço do rei Davi. Tanto que nós vemos que Davi diz assim no verso de número 2 ainda: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Gosto da expressão que há em outras versões que diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou debilitado. O salmista está cansado de persistir naquela causa. Sabe, aquela causa que você ora e não vê resposta. Você conversa com a pessoa e a pessoa não muda. Você tenta colocar coisa na cabeça da pessoa e a pessoa continua a mesma coisa, ou pior. Aquilo que faz você arrastar esse problema por anos. Esse tipo de persistência de guerra travada, de conflito travado, vai minando as forças. E Davi então diz: eu estou debilitado, por isso tenha misericórdia de mim, ó Deus. Davi está cansado de lutar. Davi está cansado. Além de estar cansado, Davi perdeu a motivação. E quando perdemos a motivação, perdemos a essência, porque perdemos o sentido, pois se não existe sentido em lutar por alguma coisa, por que eu vou lutar? Se não existe sentido em lutar por alguma coisa, por que eu vou lutar? Eu prefiro abandonar, eu prefiro deixar. Então, quando falamos sobre grito da alma, estamos vendo que isso provoca em nós dor. Estamos vendo que isso provoca em nós fraqueza. Ficamos debilitados. Mas quando também falamos sobre o Salmo de número 6, estamos falando que Davi está tão perturbado que ele ainda diz, conversa com ele aí, irmão, chama ele para conversar. Diz: a minha alma está perturbada. E quando Davi diz assim no verso de número 3, a minha alma está perturbada, Davi está dizendo assim no seu grito da alma. Preste atenção aqui, irmão. Tem diácono para resolver o problema? Fique em paz. Quem controla aqui é Deus. Olha para cá, vamos prestar atenção. Não deixa nada tirar sua atenção. Olha para cá. A gente perde o foco muito facilmente. Por isso que a gente não tem resultado nas coisas na vida. Olha para cá. E quando Davi diz no verso de número 3,
a minha alma está perturbada, o que Davi está querendo dizer é o seguinte: Pai, Deus, eu não durmo mais. Eu não durmo mais. Já tem 3 dias, 15 dias, 20 dias, 1 mês que eu não sei o que é deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Dormir a noite inteira, eu não sei. Além de não dormir, eu também não estou comendo. Eu estou emagrecendo, mas não da maneira como eu queria, eu estou definhando. Eu estou perdendo roupa, estou envelhecendo. Eu perdi o apetite, eu perdi o prazer pela vida. Pai, eu não estou mais focado. Eu não consigo, porque a dor que sinto em minha alma é tão grande, que aquilo que eu tenho que fazer por obrigação, eu não consigo focar. Eu não consigo adentrar, eu não sou mais insistente e persistente nesse assunto, porque a minha cabeça não consegue se desconectar da dor que eu estou sentindo. Davi está agitado. Ele usa a expressão perturbado. Tem crente perturbado? Sim. Tem o que perturba para o mal, e tem aquele que é perturbado dentro de si, que está num conflito interno. Tem as duas vertentes, você vai encontrar dentro da igreja. O crente que dá problema, o crente que é perturbado, o crente que só veio para causar confusão. Tem. Mas tem o crente também que está com um conflito interno. Tem esse. O Salmo de número 6 é um salmo que quebra paradigmas. Porque quando falamos dos personagens bíblicos, existe uma pseudo-crença onde achamos que eles são super crentes. Que eles tiravam os problemas de letra quando passavam por problemas ou não tinham problemas. E isso é um equívoco. Está errado. Isso é falso, é uma mentira. Porque Tiago vem desmistificar, e o Salmo de número 6 também desmistifica essa ideia. Tiago capítulo 5, verso de número 17, Tiago diz que Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. Assim como Moisés era homem sujeito, assim como Davi era homem sujeito, o apóstolo Paulo, Pedro, João, todos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Gosto do Salmo de número 6 porque ele desmistifica essa ideia. Porque quando lemos 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, os escritores desses livros apresentam um Davi guerreiro. Um Davi com uma espada embainhada. Um Davi que mata se é preciso, que defende Israel, é o herói de Israel. Não teme a morte. Esse é o Davi que Samuel, Reis e Crônicas apresenta. Um homem valente, ousado, corajoso, não tem medo da morte. Mas quando você lê o escrito de próprio punho de Davi, nós vemos uma outra face de Davi. Não vemos um Davi guerreiro, vemos um Davi humano. Não vemos um Davi homem, vemos um Davi menino, que está pedindo pelo socorro do Pai. Tem misericórdia de mim, Pai. Ele desmistifica a ideia de herói, de supercrente. O que eu acho interessantíssimo na raça humana é que nós lutamos para ser Deus. Crente e não crente, quer status, quer glória, quer holofote, quer elogio, quer estar no topo, quer ter pessoas para servir, quer bancar de bonzão, ele quer oprimir pessoas, ser humano é assim. E tem cristão também que é assim, gosta da cadeira, gosta do título, síndrome de Deus, a raça humana tem síndrome de Deus, porém quando eu coloco isso em comparação ao próprio Deus, Deus resolveu encarnar e ser um de nós, no mínimo contraditório. Porque enquanto os homens querem ser Deus, Deus se fez um de nós. A mensagem por trás da encarnação do Cristo, que ele transmite de forma subliminar, ou bem limiar mesmo, aqui na nossa frente, que Jesus está transmitindo é o seguinte: é possível ser um ser humano. É possível ser humano diferente. É possível ser um ser humano melhor. Porque Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Então é possível. E o Salmo de número 6 é o salmo que desmistifica essa ideia de supercrente.
Não existe supercrente. O Salmo de número 6 é um salmo de oração. É um salmo que demonstra Davi falando com Deus, é um salmo que demonstra Davi conversando com Deus, é um salmo de oração. E aqui é o X da questão. Quando estamos no grito da alma, gritando em nossas emoções, perdidos no labirinto da nossa mente, obscuros na massa cinzenta de nosso cérebro, ou como você gostaria de chamar, nós estamos ali perdidos, desorientados, com medo, pois colocamos uma casca aqui fora, e por dentro somos apenas um menino. Quando estamos passando pelo grito da alma, o único remédio que eu encontro para curar, para auxiliar, para fortalecer essas que passam pelo grito da alma, é a oração. Não tem outro remédio. Porque a oração é contar com quem pode resolver. A oração é contar para quem pode resolver. Eu te pergunto, o que adianta tu ficar falando para todo mundo o teu problema? Vão só falar de você depois. O que adianta tu ficar falando para todo mundo do teu problema? Para quê? A oração é contar com quem, mas também a oração é contar para quem pode resolver. A oração é falar com quem pode entender sem julgar. Eu duvido tu encontrar alguém que vai te ouvir sem julgar, que não vai colocar um defeitinho em tu, que não vai querer apontar alguma coisa sobre você. Eu duvido. A oração é falar com quem pode entender. A oração é a expressão, através da fala, do grito da alma. E só grita em oração quem tem fé. Porque se não tem fé, desiste da vida. Abandona o barco. E possa ser, irmãos queridos, que em 2023 a tua alma venha gritar. Possa ser. Eu não sei. Mas nem ano de portas abertas, pastor? Sim, é. E quem diz que se isenta tu de passar por gritos da alma? Não vou iludir ninguém. Não vou. Nem vou dar falsas esperanças. Não vou. Não vou te prometer 12 meses de bênção. Porque possa ser que tu venha gemer. Porque possa ser que tu venha chorar. Possa ser que a tua alma venha gritar. Mas todas as vezes que a tua alma gritar, ore. Como fez o rei Davi. No verso de número 2, Davi ora: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. No verso de número 4, Davi ora: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua benignidade. E é aí que a fé de Davi então grita, esboçando. No verso de número 9, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então possa ser que em 2023 a tua alma grite. Mas se gritar, ore. Ore em todo o tempo. Ore em todo o momento. Ore por tudo. Ore por todos. Ore quando tudo estiver bem. Mas também ore quando a tua alma gemer e clamar. Eu entendo a oração como uma sala de reunião, onde o Pai te espera de pronto para te abraçar e curar as feridas da tua alma.
enxugar as lágrimas de tua alma, fortalecer a tua fé e dizer: filho, eu estou contigo em todos os dias da tua vida. Por isso eu oro para que quando você gemerem na alma, você possa dobrar o seu joelho, porque o teu Pai te espera. Deus os abençoe.